Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Assim, juntos, podemos espalhar o amor e a verdade do Evangelho. Vamos começar? Gênesis 37 marca uma transição crucial na narrativa bíblica, introduzindo a história de José, filho de Jacó. Este capítulo nos apresenta a juventude de José, suas relações familiares complexas e o início de uma jornada que o levará a terras estrangeiras. Gênesis 37 lança as bases para os eventos subsequentes que moldarão o destino das tribos de Israel e nos convida a refletir sobre temas como inveja, perdão e o plano de Deus para a vida de seus escolhidos. Versículos de Gênesis 37 do livro de Gênesis da Bíblia. O sonho de José. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e, quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar. E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe, e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Vamos a uma breve explicação de Gênesis 37. O capítulo Gênesis 37 marca o início da história de José, um dos personagens mais importantes do livro de Gênesis. Ele era o filho amado de Jacó, também chamado Israel, e teve sonhos proféticos que previam sua futura grandeza. No entanto, seus irmãos, movidos pelo ciúme e inveja, decidiram se livrar dele, vendendo-o como escravo para o Egito. Principais temas de Gênesis 37. Primeiro, o favoritismo de Jacó e o ódio dos irmãos, versículos 1-4. Segundo, os sonhos proféticos de José, versículos 5-11. Versos 1-4, o favoritismo de Jacó e o ódio dos irmãos. Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho. Versículo 3. Jacó tinha José como seu filho preferido, pois ele nasceu na velhice e era filho de Raquel, sua esposa amada. A túnica longa. O presente que Jacó deu a José simbolizava um status especial na família. Alguns estudiosos acreditam que essa túnica indicava que José poderia ser o herdeiro principal, o que aumentou ainda mais o ódio dos irmãos. Odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Versículo 4. O favoritismo de Jacó gerou inveja e ressentimento nos irmãos de José, criando um clima de hostilidade dentro da família. Lição: o favoritismo pode causar divisões e conflitos dentro de uma família. Verso 5-11. Os sonhos proféticos de José. Os 2 sonhos de José. Primeiro sonho: os feixes de trigo dos irmãos se curvavam diante do feixe de José. Segundo sonho: o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele.
Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós. Versículo 8. Os irmãos entenderam que José estava dizendo que um dia teria autoridade sobre eles, o que aumentou ainda mais o ódio. O pai refletia naquilo. Versículo 11. Embora Jacó tenha repreendido José, ele percebeu que os sonhos poderiam ser de Deus. Lição: Deus pode revelar seu propósito antes mesmo que a pessoa esteja preparada para ele. No entanto, nem todos aceitarão bem esse chamado. Voltamos à leitura. José é vendido pelos irmãos. 12 Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. 13 E Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. 14 Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. 15 Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: que é que você está procurando? 16 Ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? 17 Respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. 18 Mas eles o viram de longe e, antes que chegasse, planejaram matá-lo. 19 Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. 20 É agora. Vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. 21 Quando Ruben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. 22 Acrescentou: não derramem sangue. Joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Ruben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. 23 Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa. 24 Agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. 25 Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelôs estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. 26 Judá disse então a seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? 27 Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. 28 Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. 29 Quando Ruben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes. 30 E, voltando a seus irmãos, disse: o jovem não está lá. Para onde irei agora? 31 Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José. 32 E a mandaram ao pai com este recado: achamos isto. Veja se é a túnica de teu filho. 33 Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. 34 Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. 35 Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não. Chorando descerei à sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. 36 Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Continuamos a explicação de Gênesis 37. Principais temas de Gênesis 37. Terceiro, a traição dos irmãos e a venda de José como escravo, versículos 12 e 28. Quarto, a tristeza de Jacó e o destino de José no Egito, versículos 29 e 36. Versos 12 e 28, a traição dos irmãos e a venda de José como escravo. Vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, versículo 20. O ódio dos irmãos levou-os a planejar o assassinato de José. Ruben tentou salvar José. Como irmão mais velho, Ruben convenceu os outros a jogá-lo no poço, pensando em resgatá-lo mais tarde.
Judá propôs vendê-lo como escravo. Em vez de matá-lo, Judá sugeriu vendê-lo aos mercadores ismaelitas por 20 peças de prata. José é levado para o Egito. Os mercadores o venderam como escravo para Potifar, um oficial do faraó. Lição: mesmo quando enfrentamos injustiças e traições, Deus pode usar esses momentos para nos preparar para algo maior. Versos 29 e 36. A tristeza de Jacó e o destino de José no Egito. Jacó rasgou suas vestes e chorou muitos dias por seu filho. Versículo 34. Os irmãos enganaram Jacó ao mergulhar a túnica de José no sangue de um animal, fazendo-o acreditar que José havia sido morto por um animal selvagem. No Egito, os midianitas venderam José a Potifar. Versículo 36. Embora José tenha sido traído por seus irmãos, Deus já estava preparando o caminho para ele no Egito. Lição: Deus transforma tragédias em oportunidades. Mesmo quando as circunstâncias parecem ruins, Ele tem um plano maior. Resumo e aplicação. Tema principal: José foi odiado e traído pelos próprios irmãos, mas essa injustiça fazia parte do plano de Deus para sua vida. Lições para a vida. Nem todos vão apoiar seus sonhos. Assim como José foi rejeitado, aqueles que seguem o chamado de Deus podem enfrentar oposição. Deus usa até as dificuldades para cumprir seus planos. O que parecia uma tragédia era, na verdade, o começo do propósito de Deus para José. O favoritismo pode causar sérios conflitos familiares. Jacó amava mais José, e isso gerou ódio entre os irmãos. O perdão é essencial. Mais tarde, José teve a chance de se vingar, mas escolheu perdoar e restaurar sua família. Versículo-chave. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Conclusão: a história de José nos ensina que Deus está no controle, mesmo nas situações mais difíceis. Ele pode transformar traições e sofrimentos em bênçãos. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!